Olá, graças a Deus, que sempre nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria trazer uma palavra para você nessa noite, manhã, tarde, a hora que você for ver esse vídeo. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Essa palavra se encontra baseada no livro de Gênesis, capítulo 26, e o versículo de número 12. Ela diz assim: Isaac semeou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Amém? Nós vemos aqui que Isaac estava vivendo naquele lugar, havia uma crise muito grande, mas a palavra de Deus diz que Isaac planta em terra em que está em crise, né? Nós vemos também numa parte do versículo que Isaac disse que estava prestes a ir embora, mas o Senhor disse que ele não saísse. O contexto aqui que podemos dizer é que Isaac, ele plantou obediência. E quem planta obediência colhe prosperidade. A Bíblia diz no livro de Salmo de número 1, uma palavra muito abençoada, eu quero até ir lá com vocês. Vejamos aqui, um pouquinho de paciência. Salmo de número 1, versículo de número 2 e o verso 3, diz assim: Feliz é aquele que segue os conselhos, que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta de transgressores. Ele diz no 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Então Isaac aqui poderia se dizer que estava plantando obediência. Havia fome na terra, a situação era difícil, o cenário era cinzento, era sorumbático, catastrófico. As pessoas estavam literalmente morrendo de fome, a terra estava seca, as plantações não prosperavam, os mantimentos se esgotavam. Isaac, filho da promessa, estava no meio daquela crise, né? Encontrava-se desorientado. Nós vemos também que Deus disse: não saia da minha... Quando Deus disse para ele, não desças ao Egito, o Senhor estava dizendo para ele: não saia da minha vontade, né? A vontade do Senhor é a melhor coisa. A Bíblia diz em João 15:7, diz: se vocês estiverdes em mim, a minha palavra em vocês. O contexto aqui é a vontade de Deus. Isaac preferiu não sair e viver a vontade de Deus. Amém? E uma coisa muito importante, a vontade de Deus para nós, os cristãos de hoje, é que nós ainda continuemos envolvendo-se com o reino de Deus, investindo no reino de Deus, investindo tempo, dinheiro e nossa fé e a nossa confiança. Porque a Bíblia diz, quando ele diz não desça, ele diz não saia da minha vontade. Outra coisa importante que a Bíblia diz em Mateus 6,33, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra aqui é que Isaac confiou na palavra de Deus, não saiu da vontade de Deus. E nós precisamos estar no reino de Deus, não importa o momento. Quando nós investimos no reino, o rei vai investir em nós, né? Quando nós cuidamos de estar envolvido no reino, o rei vai cuidar de você, né? Cuide dos negócios do reino
e o rei vai cuidar dos seus negócios, né? Isaac não discute, Isaac não questiona, ele não racionaliza, simplesmente obedece. Existe uma frase de Lutero, exclamou e disse: prefiro obedecer em vez de fazer milagres, né? A regra áurea da espiritualidade cristã, da nossa vida cristã, não é a nossa inteligência, mas é a nossa vida de obediência, amém? E a Bíblia confirma, e diz: semeou Isaac na sua terra, Isaac formou lavoura naquela terra, era a terra da crise, era o ano da crise e era o tempo da crise, porém, diz a palavra do Senhor, que colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Onde é o lugar que nós precisamos estar hoje? É no lugar onde temos certeza da bênção do Senhor. E não há lugar melhor para que possamos ser participante da bênção do Senhor, a não ser o lugar da vontade do Senhor e da obediência que nós precisamos ter com o Senhor. E diz a Bíblia que ele venceu todos os prognósticos pessimistas. Ele acreditou que Deus poderia abençoá-lo em meio a uma crise, né? Ele fez o ordinário e Deus se responsabilizou de fazer o extraordinário, né? O espiritual, o sobrenatural. Isaac fez o natural. Nosso natural é obedecer à vontade de Deus, e o sobrenatural de Deus é que Deus vai nos abençoar. Que Deus abençoe sua vida e que você não se preocupe se você estiver vivendo um momento aí difícil. Busque orar, consultar a palavra e obedecer à vontade do Senhor, que é o melhor lugar para que nós possamos alcançar o sobrenatural de Deus para com a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, ok?